infiltrou, faz o 2-0. Nosso amigo Muralha aí colaborou bastante. Nossa também. Senhora. Aliás, uma curiosidade, Muralha se tornou ontem o segundo goleiro que mais tomou gol na história do estádio. Opa. Do Corinthians, 14 gols, ele foi para 14 gols, tomou pelo Figueirense, pelo Curitiba, pelo Flamengo e agora pelo Mirassol, mas já tinha tomado o Mirassol, ao todo 14. Só o Fábio tomando 18, 10 pelo Cruzeiro e 8 pelo Fluminense, só o Fábio tomou mais que o Alex Muralha. Corinthians chegou ontem também, outra estatística bacana, a 25 jogos seguidos metendo gol. A última vez que o Corinthians não faz um golzinho, pelo menos nos 90 minutos, foi em outubro do ano passado contra o Flamengo, 0-0 na Copa do Brasil. Depois fez gol, pelo menos um gol em todo mundo. E é a maior sequência do século do clube. Até então era o time da Série B, e aí o contexto de Série B ajuda, obviamente, né? Então, com 24 jogos seguidos, agora 25 seguidos metendo gol, mas precisava ser baliza zero. E conseguiu ontem, depois de algum tempo, ser baliza zero. Romero destaque também, meteu um gol importante, gol 66 dele com a camisa do Corinthians, isoladamente agora artilheiro do século, já era o maior artilheiro estrangeiro da história, já era do estádio também, e são 100 participações agora em gol, entre assistências, é o segundo do século, só perde para o Jadson também, números muito bacanas do Romero. Você pode não gostar dele, mas no mínimo respeitar, e é o mínimo que o torcedor tem que fazer, e eu fico bem chateado quando eu vejo um outro desrespeitando uma figura emblemática da história recente do Corinthians. Gustavo Henrique estreou na temporada, primeiro jogo, também foi muito bem. Enfim, eu gostei do Corinthians, pragmático, um Corinthians fazendo muito com menos, e fazia tempo que isso não acontecia. Aquele Corinthians meio vida louca ficou de lado e foi um Corinthians mais cabeça no lugar, Ivan. Esse é um ponto interessante, Arnaldo, que o Vessone traz, desse Corinthians mais pragmático e não no aspecto negativo, né? Durante muitos anos, o torcedor corintiano estava acostumado a um Corinthians que, mesmo ganhando de 1-0, tinha o jogo sob controle. E esse Corinthians a gente não via vendo sob a batuta do Ramon Dias. Ontem não. Até quando eu olhei a escalação, não sei se o Vessone também ficou com essa impressão, quando ele até destaca que o Corinthians se ajustou entre os jogadores do decorrer da partida, eu fiquei preocupado com o 4-3-3. Que eu falei, olha, a linha de 3 volantes é interessante, só que e a capacidade criativa? Porque provavelmente ou o Memphis volta para tentar construir e ajudar na criação, mas você só tem um cara. A falta do Garro é muito importante. Só que o Corinthians não fez parecer esse jogo tão complicado, tão tenso, tão nervoso. E volto a destacar esse ponto do Vessone. É um controle de jogo importante que o Corinthians adquire ou que o Corinthians demonstra pensando em jogos decisivos contra a Barcelona de Guayaquil e contra São Paulo, Santos no Paulistão? Sim, eu acho que é necessário. É claro que a gente tem que levar em consideração quem está do outro lado, né? E o Mirassol está muito mal, mas está muito mal mesmo. Entrou numa espiral ali, né? E tem uma coisa curiosa envolvendo o Mirassol, a gente pode passar pelo Bragantino, são times que, embora, sobretudo o Mirassol, muito inferior tecnicamente ao adversário, ele tenta jogar de igual. Eu sempre eu acho nobre. Acho legal, interessante. É uma praga, não tem nada de nobreza. Mas, é assim, né? Então você tá com o Muralha, com o Alain Pereur, com o Reinaldo e tal, e você vai tentar jogar, saindo jogando curtinho e tal. Quantas vezes? Então, assim, né? O adversário ajudou nesse aspecto ao Corinthians conseguir se adaptar durante a partida, a controlar um pouco o jogo, não ser tão precipitado, não precisar acelerar tanto. Então tem essa questão. Eu acho que não imagino que seja um modelo aplicável no jogo de Guayaquil. Eu acho que é uma outra conversa. Mas foi importante para esse jogo para tentar jogar de uma outra maneira. Não acho que essa maneira ela seja muito afim ao DNA que esse time tem. Esse time tem a marca que o Vessone falou. Ele faz gols em todos os jogos. Os jogadores têm características ofensivas. Mesmo os caras no meio-campo, que não são os armadores e atacantes, eles têm características de criação, o Carrijo, o Bidon e tudo mais. Aliás, que partida do Bidon ontem. Mais um, parece um veterano jogando. O Garro não estava, mas você tinha um volante armando. E depois entra o Maicon. Quando tem jogador, né? Vamos combinar que tem jogador. Belo banco. E aí, a única coisa que eu não gostei do jogo, a firula. Eu acho que o Corinthians abusou. O Corinthians tentou fazer gol de
Itaquito. Tava 1 a 0, toda a né? carreira, tava 1 a 0 E o só. Anselmo Ramon perdeu o gol do empate. Exatamente, tentou dar chapéuzinho para lá e tal. Isso o futebol, normalmente, o Mirassol permite. O futebol não permite. E acho que é uma característica de jogadores do Corinthians também, esse tipo de situação inerente a ele. O Memphis Depay é assim um pouco, sempre foi assim, né? Por exemplo. Então, foi uma questão assim, o jogo não teve risco, porque, embora tivesse um gol anulado no Mirassol, porque o adversário era frágil. Mas o Corinthians abusou até fazer o segundo, da firula. Sim. O resto, acho que o Corinthians fez bem taticamente, acho que as trocas foram corretas. Então, só essa ressalva, porque em Guayaquil não dá para fazer firula. Contra Santos ou São Paulo não dá para fazer firula. Na final, contra o Palmeiras, não dá para fazer firula. E acho que essas circunstâncias aí, só para estudo da comissão técnica e tal, eu só não gostei disso. Acho que o Corinthians, até fazer o segundo gol, que definiu o jogo, abusou demais do requinte. E não foi objetivo, na minha visão. E o lance do Yuri representa o que o Arnaldo Exatamente. falou. Em vez de dar a chapada normal e faz o gol, aí vê se está impedido ou não. E tava, né? Sim. Ia ser anulado, mas faz a chapada e faz o Tenta gol. meter de letra Aí é sacanagem. brincadeira, né? Massa, quando a gente fala do meio de campo, e falei muito da questão dos 3 volantes, o Arnaldo toca num fator que é fundamental. São 3 volantes que têm muita habilidade de sair conduzindo bola. No meu entender, o Bidon tem muita qualidade para fazer essa conexão, para ajudar nessa construção. O Carrídio já caiu nas pontas, caso do Martínez também, só que o Martínez também desarma muito bem. Achei uma ideia um tanto quanto interessante você colocar 3 volantes, mas 3 volantes que têm muita habilidade nesse meio de campo. Como é que você vê esse novo desenho? Sem o Garro, mas com os 3 volantes, com essa qualidade mais de saída e não um volante, vamos dizer assim, aquele primeiro volante mais de marcação. Bom, o Ramon Dias explicou por que deu certo, né? Porque tanto o Yuri como o Romero fizeram para trás mente. Porque fica um buraco no meio campo. O Martínez não, mas o Martínez tem que ficar um pouco mais. Mas eu imaginei, quando vi o time postado em campo, que seria o Bidon fosse fazer essa leitura de bola um pouco mais avançada. Em alguns momentos pensei, bom, ele vai recriar o Memphis como o meia e colocar 2 atacantes, Romero e o Yuri. Não fez isso. Ele abriu o Romero de lado, que é onde eu acho que ele rende menos. Né? E isso demorou para o Corinthians entender. Se você reparar, até 18 minutos o Corinthians passou do meio campo. Sim. Era o Mirassol que tinha a bola. Mas dar a bola para o Mirassol seria a mesma coisa que dar a bola para mim no campo. É inútil. O máximo que eu posso fazer é esconder a bola aqui embaixo e sumiu a bola. Entendeu? Porque tem uma praga, uma maldição no futebol brasileiro que é a seguinte. Que número de camisa você usa? 40, 42. Serve em mim? Não. Não. Se eu usar uma camisa sua, vai ficar um negócio, vai ficar parecendo um t-shirt, como é que aquelas moças usam? Como é que fala? Top. Baby look. Vai ficar um baby look. O Márcio ia vir aqui de baby look, com metade da minha pança de fora. Entendeu? E os técnicos novos no Brasil, eles querem que uma camisa 40 sirva num cara como eu. Você vai vestir um Frankenstein com a camisa 40? É inacreditável. Entendeu? E você conversa com eles, vive numa realidade paralela. A mesma coisa o treinador do Bragantino, que foi demitido do Cruzeiro porque não soube lidar com os reforços. Entendeu? Saiu do Cruzeiro por causa disso. Você precisa ter característica para fazer isso. Tá lembrando que é o cropped também, que a Isaia me lembrou pra gente, cropped. Isso aí. É que eu não sei tanto. Eu já não uso regata, porque se eu botar uma regata vai ficar igual um marshmallow. Fica uns negocinhos sobrando aqui, outro ali. Uma parte é vermelha, outra parte é branca. Quando eu vou na praia, eu não gosto de caça-fantasma, né? Melhor você não ir, quando for. Esse caça-fantasma, exatamente. Olha. Entendeu? Cara, os caras querem. Não adianta eu querer fazer uma tatuagem. Fui no tatuador, falei, cara, ele falou assim pra mim, vamos desenhar um mapa mundi, porque quando você virar, forma um país. De tanta dobrinha que tem, cara. Não dá. Você tem que saber a realidade tua, qual é. Não dá pra você ter um modelo de jogo propositivo com o Muralha no gol, com todo o respeito. Entendeu? Com os 2 zagueiros, com os zagueiros que o Mirassol tem. Sabe, a bola não para na frente, a bola volta o tempo todo. E mesmo assim o Corinthians ficou 18 minutos sem passar do meio campo. Eu marquei, eu vi o jogo.
Né? Então isso me preocupa. Não estou preocupado com o Corinthians, estou preocupado com o modelo, porque quando eu me preocupo com o Corinthians, os caras ficam bravos comigo. Sim. Entendeu? Então, ele não fez a recriação daquilo que você me perguntou no início, né? De ter um cara mais atrás, eu achei que fosse o Memphis, ele tem qualidade para fazer isso. Não fez, aí depois que a primeira bola chega, aí a sensação que eu tenho é que o estádio, a coisa vira vira um negócio assim que é igual, né, praia de tombo. Não tem mais jeito, é uma atrás da outra e vai até fazer o gol. Aí faz 1-0. O segundo tempo, veja, o Mirassol teve a chance para fazer o gol com o Anselmo Ramon. Se você tem ali um jogador diferente, ele poderia ter feito o gol de empate, mesmo sem jogar nada, mesmo o Corinthians tendo tido um jogo com mais controle. E o Yuri Alberto não fez o segundo gol. Sai o segundo gol, acaba, o resultado é mandatário, ele fala por si, Corinthians está classificado. Mas, Guayaquil, semifinal contra o Santos, né, ou contra o São Paulo, é outra conversa. É outra história. Né? É claro que ele vai ter o Garro, né, ou o Garro ou o Coronado, eu não sei. Coronado é muito tempo fora? Não, né? Ninguém sabe. O Corinthians ainda não divulgou, né, oficialmente o período, né, Vessone? Sim. Só anunciaram ontem do nada. Lá deve ter sido no treino, porque ele, contra os venezuelanos estava no banco, só não entrou. Mas estava à disposição. Isso é uma coisa que preciso pensar. Mesmo né? se for o Novo Horizontino é um desses times que não joga tanto dessa forma. Escancarada, né? De peito aberto. 3 zagueiros, bola alta. 3-4-3. É um time mais pouco equilibrado, diferente, entendeu? Um pouco mais competitivo. O São Paulo não vai. Bom, é outro assunto para outra hora, mas o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade hoje. Vai ser mesmo. Aliás, é um ponto interessante. Diante da facilidade que a gente viu dos 3 grandes contra os 3 pequenos, se o São Paulo vai ter esse mesmo caminho, mas o tricolor a gente fala daqui a pouco. Mas, Vessone, diante desse Corinthians, que até o Arnaldo lembrava bem, de alguns jogadores que têm esse requinte, e às vezes até, de uma certa maneira, parece um desrespeito, esse excesso de firulas, um cara que não tem, e eu concordo quando você falou na sua fala final, sobre o Romero, né? Romero é impressionante como ele, mesmo nas partidas em que o Corinthians foi mais... Foi mais fantasioso na troca de passes, enfim. O Romero é o cara que sempre está ali à disposição, ajuda. Se precisar voltar, ele volta para marcar. Se precisar atacar pela ponta, como o Massini lembrou bem, que não é um setor muito positivo, onde ele atua, ele vai. Se ele quer atuar como... Se o Corinthians precisa que ele atue como 9, ele atua. O Romero é um cara que é pau para toda a obra, está todo momento fazendo parte desse Corinthians, no que o Corinthians precisar. É um cara que sempre joga com uma seriedade impressionante, né? É um cara que, para o torcedor corintiano, como o torcedor corintiano gosta, honra o uniforme alvinegro. Sabe por que dá tão certo o Romero no Corinthians? Porque ao longo da história o Corinthians teve muitos Romeros. E não é Romero o atacante. Teve Romero goleiro, teve Romero lateral direito, Romero zagueiro, Romero volante. O que eu quero dizer? Jogadores que sabem a sua limitação, mas que deixam tudo em campo, que respeitam a instituição e que isso acaba caindo nas graças da torcida. Então, assim, teve muito Romero que foi ídolo, que foi respeitado, e teve muito jogador bom que simplesmente não conseguiu jogar com essa camisa, que não é simples jogar no Corinthians. O Luan não tem mais habilidade que o Romero? 1 milhão de vezes mais. O Luan não é tecnicamente melhor que o Romero? O Luan não conseguiu jogar. Porque jogar no Corinthians, você tem que ter uma coisa ali de identificação com o clube, de entendimento, que se você não tiver, você pode ter a técnica e tal. Sabe outro exemplo que eu sempre adoro dar? O do Jadson. O Jadson vai embora do São Paulo em 14, o Jadson não tá nem aí pra nada, o Jadson não sei o quê, o Jadson não sei o quê. Ele chega no Corinthians, ele era desse tamanho, ajudava, dava carrinho, a qualidade seguia com ele. Sim. Tanto que ele, no século, ninguém mais deu passe e gol do que ele juntos. São 120 quase passes e gols, né? São 60 e poucas assistências e 50 gols. Só que esse era um cara que se dedicava, ajudava, corria. Você viu o Jadson dar carrinho. Ou seja, quando ele vai para a instituição, ele teve o entendimento de que ser um jogador do Corinthians também tem suas características. E o Romero, desde o primeiro dia dele
Lá em 2014, as pessoas esquecem, né? Ele chega em 14, nem ia pro banco, era o cara que treinava, se dedicava, a gente estava tudo aberto os treinos. Cara, se era no treino de sábado, ele não ia estar nem relacionado para domingo, se matando, indo, não ia pro jogo, tá fora, tá cortado. Ele ia pra arquibancada lá na numerada, assistia o jogo do Corinthians, ficava com os companheiros do vestiário. Em 19, quando o Andrés o afasta, quando acaba a primeira passagem dele, ele fez 5 anos de contrato, ele passou 7 meses afastado pelo Andrés. Os 7 meses ele nunca deixou de ir para um treino e em todos os jogos. Podia pegar a esposa dele, ir para o resort no final de semana, ir para a praia. Ele ia para o estádio para assistir no camarote e descia para o vestiário, cumprimentava. Então, é a atitude que faz o Romero ser o que ele é, ter os números que ele tem. Tecnicamente é limitado? Sim, ele sabe disso e traz isso como uma força para ele. Ele traz isso como uma arma positiva, ao contrário do que muita gente pensa que isso é um obstáculo para ele. Não, ele sabe que ele é assim e faz o feijãozinho com o arroz dele bem feito. Agora, Arnaldo, um cara que teve um bom cartão de visitas, estreou com a camisa do Corinthians, é o Andileri, né? Que, pelo que eu lembro do River Plate, dos jogos que eu acompanhei, era um bom ala, de apoio muito intenso, bom poder de assistência e cruzamento. Só que aí teve aquele momento no Getafe, que ele até falou na entrevista coletiva, que o treinador mudou, então procurava um outro lateral, ele meio que foi escanteado. Mas ontem, de novo, o recorte é muito pequeno, mas um passe preciso. Diante de laterais que ainda são questionáveis no Corinthians, o Angileri pode ser um respiro, pode ser uma esperança do torcedor que o Corinthians vai resolver pelo menos um dos problemas nas laterais? Bom, depois eu vou falar também um pouquinho sobre o Romero, mas eu acho que aí o Angileri talvez seja o espelho da abundância que o Corinthians tem hoje, né? Mesmo sem grandes possibilidades financeiras. O Corinthians tem 4 laterais esquerdos, ninguém tem isso no Brasil, né? E os 4 são diferentes. O Angileri, ele de fato, o forte dele é o apoio, passada larga, um jogador que tem boa estatura, né? Tem um bom cruzamento e tal. Defendendo, ele sofre um pouco. Ele não precisou defender, né, no jogo. E como o Vessone descreveu bem na hora do gol, a inversão pega ele livre, ele avança, olha, calcula e tem a possibilidade para cruzar. Não está na Libertadores, não está inscrito nessa fase da Libertadores. E aí jogou o Bidon um certo tempo, o Matheus Bidon um certo tempo, e o Hugo não foi nem relacionado. Qual dos dois vai a Guayaquil? Qual dos dois vai começar em Guayaquil? Eu acho que começa o Hugo. Até por uma característica mais defensiva de um cara que marca melhor. Também me parece. Também tem uma bola aérea melhor que o Bidu. Sim. Enfim, me parece ser o... Se você tem abundância, nada melhor você ter 3. Aí, dependendo do adversário, dependendo do esquema, você escolhe qual vai jogar, né? No outro lado, você só tem o Mateuzinho. Essa é uma questão. E aí é um jogador que ele não é exatamente um cara que apoia, ele passa de vez em quando. Então, a tendência é que o Corinthians, se o Angileri jogar, seja um time como vários outros do Brasil estão sendo. Você pode pegar o Flamengo, sobretudo, que é um lateral vai mais, o outro fica mais, né? Quase como um terceiro zagueiro de vez em quando. Acho que pode ser uma alternativa interessante o Angileri para as finais do Paulista, enfim, dependendo como for, mas seja Novo Horizontino, seja Santos, seja São Paulo, ele vai ter que marcar. Não vai pegar esse mamão com açúcar, né, com a avenida livre para frente. Sobre o Romero, eu concordo plenamente com o que o Vessone falou. O Romero, além de tudo, ele tem um irmão gêmeo, né, que agora foi para o Inter. Sim, o Oscar. Oscar, que é canhoto, é muito mais hábil que ele, mas quem se firma, quem fica no clube... Não vira. Ele não vira o Oscar Romero. E na seleção também. Às vezes a habilidade não é suficiente. E acho que o jogador que consegue compreender aonde ele está, o que o público dele gosta, ele tem muita vantagem. O Romero, desde o começo, como o Vessone falou, compreende isso. A gente pode pegar exemplos em outros times, como é mais difícil ser Romero em outros times. Pode ser o Rony do Palmeiras. Exato. É mais difícil. Perfeito. Ele é um jogador, o Rony tem boas das características do Romero. Entrega, versatilidade, inconformismo com a derrota, marcação no adversário,
não tem vergonha de correr para trás, né? Como muitos têm, mas aí chegou um momento que deu. O palmeirense tem uma outra cultura futebolística, assim como o São Paulino tem outra, e o Flamengo. Santista, por exemplo. O Santista tem outra. O corintiano é exatamente o que a gente está falando. Aliás, é importante ter Romeiros num time que você tem Garro, Memphis e outros quitais. E o Yuri tem que entender que ele é muito mais, só para o Yuri, para você é muito mais Romeiro do que Memphis, viu, cara? Se o Yuri quiser jogar bonitinho, ele não vai jogar, ele vai cair sentado, ele vai cair de cara no chão. Vai tentar dar letra e ele perder. Vai perder, né? Pode ser, então é bom o Yuri Alberto entender os seus limites. Ele é um ótimo jogador, mas ele não é nada técnico, né? Então, quando ele quer fazer gol de chaleirinha, ele não vai fazer, né? Então, é melhor ele fazer o que ele sabe fazer. Aliás, o Romero deu uma bola... O Romero, que não joga nada, entre aspas, deu uma assistência perfeita para ele no primeiro tempo. Na passada, ele saiu na frente do Imperiur, é só fazer, ajeitar, mas finalizou mal. Ele dominou errado, a bola sai. Ele não fez um bom jogo ontem. Não fez. Claro que não. Né? Tá na lista da seleção e tal. Yuri Alberto, você é um bom jogador, nada além disso. Né? Se ele quiser entrar na onda no Memphis e quiser tabelar com o Memphis, ele não vai conseguir. Só uma... Né? Perdão. Pode falar. Não, do Angilério, um detalhe. Um dos jogos que Paulo Massini mais suava a careca dele, assim, foi uma partidaça que Angileri fez. Ele estava no 2-0 River Plate no Allianz Parque. Ele joga muito aquele jogo. Dá assistência para gol e tal. Foram 2 gols anulados pelo VAR, pênalti retirado pelo VAR. E Massini suave igual tampa de cuscuz aquele dia. Angileri fez um grande jogo aquele dia lá. Ô Massa, tem um ponto aqui, enquanto o Vessone e o Arnaldo falavam